Antes de começar, uma sugestão. Para mergulhar nas histórias, use fones de ouvido. Meu nome é Érica Paixão e eu tenho 23 anos. Eu sou nova, mas já carrego uma bagagem. Na infância, eu não fui o tipo de criança que dá muito trabalho. Pelo menos é o que eu acho. Eu gostava muito de fingir que eu era cantora quando não tinha ninguém me olhando e até hoje eu acho que a música me toca de uma forma especial. Eu herdei da minha mãe algumas manias e do meu pai o jeito calmo de falar. O curioso é que fisicamente eu não me acho parecida com nenhum deles. Os meus amigos me acham divertida, discreta, até demais, e inteligente. Mas eu confesso que eu ainda tô tentando me entender e explicar quem eu sou. É um pouco difícil falar de mim mesma. Nasci em São Paulo, mas nem sempre morei na capital, e estudei a vida inteira em escola pública. Naquela época eu tinha um plano muito bem desenhado. Concluir o ensino médio, passar e me formar em uma boa universidade. Mas quando o vestibular foi chegando, eu comecei a duvidar da minha capacidade de chegar lá. De alguma forma, parecia que aquilo não me pertencia. Jornalismo era o que eu queria fazer, mas não achava que teria nota o suficiente. Aí, escolhi outro curso. Quando o resultado chegou, eu me surpreendi comigo mesma. Consegui não só passar, como atingir uma nota tão boa no ProUni e no SISU, que me permitiu escolher uma universidade em São Paulo. E mais do que isso, me permitiu escolher o que fazer para realizar aquele plano. Me formei na profissão que eu queria e numa boa universidade como bolsista. Hoje eu percebo que sempre existiu em mim uma insegurança que até pouco tempo eu não tinha muita certeza de onde vinha. Um medo de alguma coisa maior do que eu. Uma hesitação que sempre me sabotava, me colocava em desvantagem, me fazia acreditar que eu não poderia realizar coisas. Toda vez que a minha condição se colocava maior do que a minha capacidade, eu precisava ser forte. De que condição eu tô falando? Eu sou negra. A ideia de que pessoas como eu não eram humanas, não tinham direito a escolhas e não tinham poder sobre a própria vida, sustentou uma cultura escravocrata por 3 longos séculos. A sociedade em que a gente vive foi construída a partir da inferiorização de corpos como o meu. E mesmo sem perceber, eu acabei comprando essa história por muito tempo. Quando a gente olha para o hoje, ainda vemos negros como eu sendo colocados em caixinhas raciais que delimitam até onde podemos ir. Todos os dias, nós ainda somos assombrados pelo mesmo estigma do passado. Temos nossas existências, potências, desejos, sonhos, ambições, vivências e capacidades reduzidas à nossa cor. E esse episódio é para mostrar que, embora muito orgulhosos da cor que temos, somos muito mais do que ela. E mais do que isso, não somos todos iguais. Como eu te falei antes, eu sou Érica Paixão e esse é o Vozes. 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 Histórias e reflexões. Na escola, a gente aprende que negros foram trazidos da África e escravizados pelos brancos. Estudamos que eram vendidos e comprados como mercadorias, explorados, usados e abusados. Até que veio uma princesa. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bourbon, Duas Cecílias e Bragança. A princesa Isabel, a Redentora, europeia e branca. Historicamente exaltada por ser aquela que pôs fim à escravidão no Brasil. Uma grande humanista. É histórica a ideia de que brancos são os grandes salvadores dos negros. Afinal, quem eram os detentores da escrita para passar a história adiante, hein? No período pós-abolição, brancos continuaram sendo os donos de grandes fortunas, das melhores posições sociais. Muitos negros ex-escravos tiveram que batalhar para ter o direito à própria vida respeitado, mas ainda assim não havia nenhuma política de inserção deles naquela cultura. Os brancos continuavam superiores. E essa superioridade racial pós-abolição fez surgir uma série de estigmas que permanecem colocando negros em situação de vulnerabilidade e de servidão. Somos a maioria da população do país e ainda assim, sabe onde mais somos encontrados? Nas periferias. E é em uma dessas periferias que vive Adriel. Morador da comunidade de Luiz Anselmo, no bairro Vila Laura, em Salvador, na Bahia, ele divide a casa com a mãe e o padrasto. Nos conhecemos pela internet. Nas redes sociais, ele se apresenta como um, abre aspas, normal, fecha aspas. Leio livros e faço resenhas. De Salvador pro mundo, escreveu.
E quando que você começou a ter interesse pela literatura? Quando que isso apareceu na sua vida? Assim, minha mãe sempre incentivou, né? Minha mãe, minha família sempre incentivaram. Eu tive que aprender a ler para poder ganhar uma bolsa em um colégio particular. E quando eu aprendi a ler, minha mãe foi me dando vários livros para eu começar a ler. Você se lembra mais ou menos quantos anos você tinha quando você aprendeu? Minha mãe disse que eu tinha 5. Adriel tem 12 anos e é filho único. É um pré-adolescente se descobrindo nesse mundinho complicado. Enquanto conversávamos, lembrei de como eu era quando tinha a idade dele. Com certeza não lia tantos livros quanto ele lê e nem tinha a clareza que ele tem para falar das coisas que fala. Mas um ponto a gente tem em comum: o apreço pela tranquilidade de ficar em casa. Você tem o hábito de brincar na rua com outras crianças? Tem alguma atividade que você gosta de fazer assim? Não, nunca tive esse hábito de ficar na rua, né? Ficar na rua brincando. Eu sempre gostei mais de ficar em casa. Você estuda? Você vai pra escola? O que você costuma fazer no seu dia a dia? Agora eu tô tendo deveres online, né? Já que não tá podendo ir pra escola. E quando eu não tô fazendo esse tipo de coisa, ou eu tô lendo ou eu tô com minha mãe. E além de ler livros, tem mais alguma outra coisa que você gosta de fazer no seu cotidiano? Sim, né? Não leio só livro, eu vejo séries, filmes, essas coisas. Na escola, ele é o tipo que tira notas boas e que gosta de ficar na dele. Eu também fui um pouco assim, mas talvez eu não tivesse a determinação que ele já tem. Um exemplo disso é a própria conexão com a leitura. Adriel dava um jeito de conseguir ler mesmo quando não podia comprar os livros. Minha mãe comprava alguns livros quando eu era pequena pra mim, mas quando aconteceu esse problema, ela não teve mais dinheiro, então eu tive que optar por isso. Tinha uma geladeira comunitária na minha rua, que tinham vários livros, assim, e como quase ninguém lá na rua gosta de ler, eles pegavam esses livros e rasgavam, faziam essas coisas assim. Aí eu restaurava esses livros e ficava pra mim. O problema que ele citou foi um AVC. Em 2019, o padrasto dele perdeu alguns movimentos do corpo por causa do derrame. Isso mudou completamente a rotina da família. A mãe do Adriel precisou parar de trabalhar, algumas dificuldades começaram a aparecer e ele quis ajudar. Quando perguntei qual era o maior sonho dele, ele me disse que era ajudar a família. Desde muito cedo, algumas circunstâncias o forçaram a ter os pés no chão e encarar a vida com uma maturidade que, sinceramente, não deveria ser comum a nenhuma criança na idade dele. Eu tinha 180 livros. Eu tive que vender 140 para poder ganhar um dinheirinho para poder dar à minha mãe. E como que você se sentiu quando você soube que você ia precisar fazer isso? Foi uma iniciativa minha, né? Minha mãe não interferiu em nada, né? Mas eu fiquei bem triste por ter que fazer isso, né? Sempre é difícil da gente desapegar de alguma coisa. Mas foi necessário. É meio óbvio que o Adriel é um menino negro. Mas a questão não é só essa. Adriel é um menino negro crescendo num mundo racista. E isso faz com que ele carregue uma herança histórica de que somos inferiores. Aquela superioridade racial que eu te falei no início perdura até os dias de hoje. E isso faz com que a gente permaneça tendo que lutar para ter direito à vida e carregando uma história que foi criada por brancos. Por isso, não é uma coincidência que pessoas como o Adriel e a família dele sejam maioria nas regiões periféricas. Eu fui pobre mesmo. Eu via a vontade de ter um presente e minha mãe dizia: eu vou lhe dar roupa, porque se eu lhe der um presente, eu não vou ter dinheiro para comprar uma roupa para você. Se eu lhe der um presente, tá entendendo? Ou uma coisa ou outra. Então eu fui criado assim. Esse é o Birajara, um senhor de barba e cabelos curtos com fios grisalhos que evidenciam a passagem do tempo. Ele tem 67 anos e mora a poucos quilômetros do Adriel, mas fora da comunidade. Mas eles não se conhecem, pelo menos não até esse episódio. Eu estava muito curiosa para saber o que um homem com a experiência dele tinha para dizer sobre a questão racial aqui no Brasil. Principalmente porque o Birajara sonhava em ser algo que, pelos padrões da nossa sociedade, era inatingível: ser Papai Noel. Quando eu via, antigamente, era um helicóptero dando presentes às pessoas que os filhos fossem filho de policial, filho de algum trabalho das docas. Então existia esse Papai Noel. E eu dizia assim: poxa,
Um dia eu quero ser Papai Noel também. Um dia eu quero ser Papai Noel também. Porque eu senti isso na pele. Porque lá, naquela época, existia ainda o racismo, entendeu? Em todos os lugares. Alguém que tivesse alguma coisa a mais, que o pai fosse doqueiro, fosse estivador, fosse isso, aquilo, outro. Então, tinha aquelas pessoas que andavam, né? E tinha as outras pessoas que eram pobres, que faziam parte desse time. Aí comecei a trabalhar tudo isso, e eu olhava assim, poxa, eu nunca vou ser Papai Noel. Uma cidade dessa, nunca vou ser Papai Noel. Por que o senhor tinha essa percepção de que não seria? Parecia um sonho muito distante quando você era criança, é isso? Sim, porque não tinha oportunidade. Qual era a oportunidade que tinha? Não tinha. Oportunidade. Tá aí uma coisa que a gente tem que lutar muito mais pra ter. Se você for branco, pode estar pensando que também ralou muito pra ter tudo que tem. E sim, todo mundo tem dificuldades. A questão é que nós, negros, já começamos uma disputa em desvantagem. Por sermos a maioria dos pobres no Brasil, temos pouco acesso a ensino de qualidade. Com isso, menores chances de entrar numa universidade. Há exemplos de sucesso? Claro, mas são as exceções e não a regra. A gente não precisaria lutar tanto se a desigualdade não fosse tão grande. Percebe como é um misto de coisas que se juntam? O racismo está aí presente na estrutura. Quando criticam as cotas em universidades, por exemplo, se parte do princípio de que brancos, ou aqueles que tiveram acesso ao ensino de qualidade, na maioria privado, são os grandes donos das vagas. Até o ano 2000, por exemplo, o número de negros nas universidades brasileiras era menor do que 2%, segundo o censo do IBGE. Esse foi um dos motivos pelos quais, em 2012, o governo federal sancionou a lei de cotas para todo o país. E isso teve o poder de mudar o sistema de ensino de forma definitiva. No ano passado, pela primeira vez, o número de jovens negros nas universidades públicas chegou a 50,3%. Eu consegui por políticas públicas como essa. Quando eu cheguei na universidade, porque eu fui cotista e eu fui a primeira turma de cotas depois da sanção da lei, né? Isso foi em 2005. A universidade não estava preparada para mim e para os meus colegas cotistas. Então também foi muito sofrido. E aí eu consegui uma bolsa de iniciação científica de um projeto chamado Afroatitude, que era um projeto nacional, ele reunia 10 universidades públicas, e foi com esse projeto que eu consegui as minhas primeiras referências. Porque até então, gente, se você me dissesse quem é Conceição Evaristo, eu não sabia, não tinha acesso. Não fazia a mínima ideia quem era Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro. Não sabia. E o que eu acho importante, eu falei isso recentemente, nem lembro para quem que foi, mas é porque eu repito isso com frequência. Eu acho importante, eu me coloco como tendo a obrigação de ser essa referência, sabe? Porque eu precisei muito disso. Então eu tento ser hoje, para as pessoas negras mais jovens, o que eu precisava ter quando eu era mais jovem e não tive. Essa é Gabriela Moura. É paulistana, mas passou a infância e adolescência em Londrina, no Paraná. Voltou para São Paulo depois de se formar. É uma mulher de cabelos vermelhos cacheados, bem compridos e de pele retinta, coberta de tatuagens. Quando pedi para ela escolher uma música que a descrevesse, ela citou uma do Marilyn Manson chamada Disposable Teens, que foi trilha do filme A Bruxa de Blair. A música fala sobre adolescentes que se sentem deslocados. Ela disse que era um pouco como ela se sentia. Hoje, Gabi se coloca no lugar de olhar para os outros que vieram e virão depois dela. O mesmo que faz o Birajara. Diferentemente da Gabi, ele não tinha o sistema de cotas. Batalhou por uma formação diversa feita na marra. Foi office boy, trabalhou num banco e num polo petroquímico. Lá, cresceu. Foi de encarregado de produção a químico responsável por um setor inteiro, até que se aposentou. Em todos esses anos, sempre priorizou os estudos. Assim como a Gabi e o Adriel, ele sabia que os livros eram as poucas ferramentas de transformação social que um jovem como ele poderia ter. Nós, negros, temos que estudar, para no mínimo ser, tá no meio de todos, nivelados, ou um pouco acima, tá entendendo? Então você tem que olhar, ver as coisas e a luta. Porque os brancos,
as pessoas da pele clara, eles já têm um privilégio. Já tem privilégio, e você sabe disso. Todos nós sabemos disso, que a pessoa que tem uma pele clara já tem um privilégio de chegar em qualquer lugar, uma disputa de um negro e uma... Eles não vão nem procurar saber o currículo do negro. Isso também aconteceu com a Gabi Moura. Há 5 anos, ela foi chamada para uma entrevista depois de enviar o currículo. Tinha sido elogiada. Poucos minutos após chegar à empresa, foi dispensada sem sequer ser entrevistada. Segundo a contratante, ela não tinha o perfil da empresa. Chateada, ela foi embora. Mas só entendeu a situação momentos depois. Quando eu cheguei em casa, me veio aquele plim. Falei, opa, eu acho que não foi à toa que isso aconteceu. Tem um problema muito grande que eu vejo no nosso país, é de lidar com o racismo como uma questão moral. É feio ser racista, não é de bom tom ser racista. Mas as pessoas continuam sendo racistas. E aí o que eu busco fazer é tentar tirar o teor de moralismo disso, né, da pessoa entender que houve um problema, mas isso diz muito mais sobre uma sociedade muito complexa, né? Quando você comete um crime que tem provas palpáveis, digamos assim, sei lá, se você dá um tiro em alguém, você tem a bala como prova, você tem um corpo como prova, né? Ok, quando a gente fala de certas camadas sociais, nem assim o corpo serve de prova, se é que vocês me entendem, né? Mas quando a gente fala de racismo, não existe. E aí vira-se um jogo mesmo contra a pessoa negra, porque aí a pessoa negra, ela é a raivosa, ela é a vitimista, ou de repente ela não entendeu o que o outro quis dizer, não foi racismo, sabe? Então é muito difícil. É por isso que se diz que o racismo é o crime perfeito, porque além de se reinventar, é muito difícil coletar provas, e a gente acaba sendo submetidos também a um sistema judiciário que foi feito para massacrar a gente, não foi feito para ajudar a gente. O Birajara também me contou que já duvidaram da capacidade dele de pagar as contas do próprio apartamento. Pois é, quando pôde escolher onde gostaria de morar, decidiu pela região onde já vive por ser um dos melhores bairros da cidade. Em uma mensagem, ele me disse que lá a polícia interfona e não arromba a porta. Mesmo que Salvador seja a capital mais negra do país, isso persiste. O cenário da Gabi e do Birajara não são iguais e as situações também não. Mas entende como o racismo continua lá? Quando alguém me pede para usar o elevador de serviço no prédio onde eu moro, isso também é uma prática racista. Quando alguém toca no meu cabelo sem a minha permissão, também. Se você é negro, sabe do que eu tô falando. Se não, esses são exemplos de que hoje você não precisa fazer declarações públicas ou segregar de forma explícita. Pequenas ações cotidianas dizem muito. Quer mais um exemplo? Porque o lugar que eu morava, meu apelido ficou sendo Neguinho. Neguinho pra lá, Neguinho pra cá. Neguinho, não chamava meu nome. Neguinho, mostre seus dentes, porque meus dentes eram muitos alvos mesmo. Diziam para ir um negro desse com os dentes bonitos desse. Você está entendendo? Então, existiu tudo isso. Mas eu não sabia a proporção do racismo, né? Eu olhava mais pelo lado econômico, entendeu? E as pessoas que tinham muitos irmãos, o pai era oficial de justiça, que era isso, aquilo, outro, trabalhava, tinha um bom trabalho. Eu não sabia essa gravidade do racismo. Eu pensava que era só socioeconômico, né? Que as pessoas tinham um poder aquisitivo melhor do que o meu. Neguinho pode soar para uns carinhoso, para outros não. E se não é para alguém, não significa frescura. Significa só direito à própria identidade. A história do Adriel que nós conhecemos, por exemplo, foi mais uma de ataques cruéis que estão no nosso cotidiano. 3 semanas antes da entrevista que fizemos com ele, Adriel tinha sido vítima de racismo nas redes sociais. Eu achava que preto era para estar cavando mina, não lendo. Você foi criado para ser pobre e preto, escreveram para ele. Infelizmente, é assim que a sociedade ainda pensa, que nós temos que aceitar aquela história de raça inferior que foi criada para nós.
Na verdade, eu recebi essa ofensa, minha mãe mandou apagar tudo, né? Só que aí eu cortei a imagem e postei nos meus stories. Aí uma pessoa pegou, tirou print, né? E postou nos stories dela também. Foi aí que começou a repercussão. Eu fiquei com raiva e triste, né? Às vezes a gente tem que comentar mesmo, porque com essa repercussão toda, várias pessoas me mandaram mensagem de carinho, então eu não ligo mais. Dói, né? Dói muito e incomoda também. Dói muito pensar que desde criança a gente precisa lidar com isso. Eu não vou mentir, eu fui uma dessas pessoas que levou bastante tempo até perceber que tinha alguma coisa fora da ordem pra mim. Ou melhor, que eu era fora da ordem porque a ordem sempre foi branca. Tudo que foge disso deve ser combatido, entre muitas aspas. Levou um tempo, por exemplo, até eu notar que quando eu era a única pessoa negra em um local, automaticamente me tratavam como exótica. Aliás, quanto mais eu cresço socialmente, cada vez menos negros estão ao meu redor. Na faculdade também foi assim, dava pra contar nos dedos quantos por lá eram iguais a mim. E a nossa classe ainda era um ponto fora da curva, foi a turma mais diversa no meu ano de jornalismo. E ainda assim, a nossa estratégia para sobreviver ali foi se unir. E algumas coisas costumavam se repetir, tipo quando olhavam imediatamente pra gente quando alguém falava algo terrivelmente racista. Por que é que a gente que recebe os olhares de condenação e não quem nos atacou? Por que esperam que a gente combata tudo isso sozinhos enquanto ainda estamos recolhendo os cacos do que sobrou de nós? Sinto que até hoje eu preciso fazer um exercício analítico, porque se eu não ficar atenta, volto a me questionar se eu realmente mereço estar onde estou. Eu costumo dizer que eu não sabia me defender nem um pouco em relação a isso. Eu sabia que eu era negra porque as coisas aconteciam e me mostravam essa clara diferenciação. Mas eu não tinha os mecanismos, as ferramentas, digamos assim, intelectuais para poder lidar com isso, né? Então eu só ia deixando para lá e não percebendo como aquilo me atingia. Porque embora você saiba que você está sujeita a uma violência o tempo todo, você não espera, você não sabe quando aquilo vai acontecer. E aí, qual que é o problema disso? Muitas vezes acontece e você não tem resposta, sabe? Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa reativa, então se você me xinga, eu não vou ter reação, sabe? Eu vou ficar pensando naquilo muito tempo depois e falar, nossa, gente, foi isso mesmo que aconteceu? A Gabi é muito plural. E ela foi e é o primeiro nome que vem à minha cabeça quando eu penso em pessoas que debatem o que é racismo no Brasil de forma séria, qualificada e acessível. Senti que ela ficou um pouco tímida quando eu disse que ela era referência, mas ela é. A consciência que ganhou ao longo dos anos sobre o racismo fez com que ela se dedicasse aos estudos disso também. Formada em sociopsicologia e relações públicas, Gabi estudou os impactos do racismo na saúde mental e física de pessoas negras. Sim, existe um impacto muito maior do que a estrutura social. Por exemplo, quando você percebe que você está prestes a ser assaltada, você percebe uma movimentação estranha, você pensa, ai meu Deus, eu vou ser assaltada. Naquele momento, você tem uma descarga de adrenalina no seu corpo e o seu corpo precisa tirar um pouco de sangue de alguns lugares que ele não vai usar muito naquela hora, tipo alguns órgãos internos, e ele joga esse sangue para o músculo para deixar você mais veloz, mais ágil, né? Para o seu corpo se movimentar mais rápido em situação de fuga. Então, isso também acontece com a gente, né? Fisiológico. Porém, qual que é o problema disso? O nosso corpo ele foi feito para que essas situações aconteçam e acabem, né? Então, você tem ali uma situação de perigo momentânea, ela vai acabar dali a pouco. Uma pessoa vítima de racismo, ela está nesse estado de alerta o tempo todo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há saúde que aguente tanta descarga química o tempo todo. E aí isso vai deteriorar seu cérebro, seu coração. E eu acho que o que mais me chocou, foi descobrir o índice de doenças cardiovasculares que atingem principalmente mulheres negras vítimas de racismo. Então, isso foi ao mesmo tempo libertador, porque esse conhecimento é muito importante quando a gente vai
justificar o porquê que a gente precisa falar de racismo, mas ao mesmo tempo é aterrorizante. Então você está falando aí de 100 milhões de pessoas profundamente adoecidas, às vezes sem saber. Toda vez que eu chego num lugar onde ninguém me conhece, eu não me sinto confortável de imediato. E não é só por estar entre estranhos, mas é pelo olhar desses estranhos em relação a mim. Viver com ansiedade, medo e essa tentativa constante de antecipar a próxima ofensa racista é uma coisa cruel que nos adoece todos os dias. Quando você ainda não se descobre negro, alguma situação te força a perceber, e geralmente são situações de dor como essas que eu te narrei até aqui. É muito difícil contar a experiência de uma pessoa negra no Brasil sem passar por algum episódio de violência. Acredite, eu não queria precisar falar sobre isso, porque essas pequenas discriminações vão se repetindo até você se olhar no espelho e entender o motivo. O Birajara tinha certeza de que não permitiria que os filhos demorassem a entender os efeitos do racismo. Quando ele formou uma família, logo passou a lição para os filhos. Um deles, aliás, realizou o sonho de virar ator. Ele se chama Fabrício Boliveira e talvez você já o tenha visto atuar em novelas ou filmes. Ele é protagonista na cinebiografia do cantor Simonal. A sensação de ver um filho fazendo o que sempre quis é algo que até hoje emociona o Birajara. Todo dia a gente se fala, tudo isso. É o amor que tem, o amor mesmo que nós temos um com o outro. De todos eles, sem distinção. Então, quando ele entra em uma novela, ele quer ver o resultado. Ele muda de personalidade, de personagem, ele faz tudo. Eu gosto disso dele e eu dou maior valor, porque ele não é aquele ator que fala a mesma coisa, sacode o braço, aquela coisa toda. Então, o ator tem que entrar naquela pessoa e fazer daquela pessoa. E isso não é porque seja meu filho, ele faz muito bem. Para isso, ele estuda, ele tem um horário dele de estudar, ele curte, mas ele tem um horário dele. Então, isso já vem lá de baixo. O Birajara é um contador de histórias. Ficamos um bom tempo papeando. Depois de me contar sobre como foi enfrentar as adversidades que a vida lhe impôs, hoje ele é um homem mais realizado. Por quê? Porque o Birajara quebrou o padrão e conquistou o próprio sonho. Lembra quando ele disse que tinha um sonho de ser Papai Noel? Ele conseguiu. Quando eu entrei no shopping, teve até uma peça de teatral para abertura. Com mais ou menos poucos dias, chegou uma criança lá. 19 horas era o meu horário. Eu ia embora. Eu estava com a roupa já trocada. Aí chegou a Noelete e grita. Aí eu estou vendo aquele grito. Gritando. Sem entender o que era. Aí a Noelete chega para mim e disse: Papai Noel. Eu disse: oi. Ô, Papai Noel, você está vendo o menino gritando aí? Eu disse: estou. Ela deixou a porta um pouco aberta. Aí eu ouvi. Eu estava no camarim. Ela disse: Papai Noel, bote o gorro e o blusão, que esse menino veio. Ele é da periferia, né? Que ele veio de São Marcos com a mãe, mas se atrasou por engarrafamento. E o menino gritando, eu disse: pode ir. Peguei e me vesti todo, da bota ao gorro. Quando eu abri o camarim, ele me viu, eu chorei e ele chorava. Aí eu disse assim: eu estou fazendo um papel de um Papai Noel mesmo, decente. Mais do que decente, um Papai Noel impecável, eu diria. Pensa só, você ser um menino vindo de tão longe só pra ter um encontro desses? Coisas assim alimentam a alma, e fica ainda mais bonito quando você pensa que um dia o Birajara também foi como essa criança que buscou ver um bom velhinho como ele. Estamos vendo a história ser reescrita e as experiências ressignificadas. Em um mundo que sempre questiona nossos papéis, essa realização se torna uma inspiração. Não só para as crianças negras que podem se enxergar nele, mas para outros atores e profissionais negros que gostariam de atuar em qualquer papel. E não só em filmes sobre escravidão ou tráfico. Representatividade importa sim. E outra coisa, não chamar Papai Noel negro. Aqui em Salvador, não é para ser chamado Papai Noel negro. É Papai Noel, porque nós temos aqui mais de 70% de negros. Então, os negros têm que ir à luta. Não é ficar sentado olhando aquela outra pessoa lá, dizendo: você está fazendo um bom trabalho,
Não, vá lá também. As pessoas que mandam para mim agradecendo. Tem muita gente que nunca sentou na cadeira de um Papai Noel. Ia passando, ei, você nunca sentou na cadeira de um Papai Noel. Faz só, você sentar aqui. Tinha gente que fazia assim. Mas eu com essa idade, eu disse, não tem idade para sentar na cadeira de Papai Noel. Aí sentava ao meu lado, tirava foto, conversava. Então, é isso, Papai Noel. O que quer dizer Papai Noel? É um Papai Noel aquele que você senta, tira a foto, outro, outro. Que é isso? Não é assim. Eu gostaria que todos, quem quisesse ser um bom Papai Noel, olhasse meu vídeo e fizesse melhor do que eu. O Birajara virou referência, assim como a Gabi Moura. E assim como o Lucas, que você vai conhecer agora. Eu sou Lucas Silvestre, eu tenho 24 anos. Hoje em dia eu trabalho como fotógrafo, como modelo, mas eu me graduei em jornalismo. Eu conheci pelo Twitter e depois descobri que ele era próximo de um amigo meu. Foi assim que a gente se aproximou. O Lucas é um fotógrafo perfeito. Se você tá com seu celular na mão, corre pra seguir ele no Instagram, @_SilvestreLucas. Sério, não bastasse o talento, ele também é o tipo de pessoa que você conhece e imediatamente quer que seja seu amigo. Eu e a Gabi Viana conversamos com ele e nem vimos o tempo passar. Ele nos tratou de forma tão íntima que nem parecia que estávamos nos falando pela primeira vez. O Lucas foi muito aberto a tudo que tínhamos para perguntar. Começou dizendo que nasceu e cresceu no Jardim Brasil, na zona norte de São Paulo, e que estudou em escolas predominantemente brancas. E que desses lugares guarda algumas memórias ruins. Eu acho que desde muito cedo eu sempre soube que eu era gay, mas eu reprimi muito disso em mim por conta da igreja. Eu nasci, né, nesse ambiente falando que era pecado, aprendendo sobre pecado, estudando sobre essas coisas que podem e não podem, essa culpa, né? Paralelo a isso também, a homossexualidade, tinha também as questões raciais. Então, desde quando eu era criança, como muitas crianças pretas, eu colocava prendedor no nariz para ver se afinava, sabe? Eu pensava, como eu sou criança, tô desenvolvendo ainda, então se eu deixar por algum tempo prendedor no nariz, eu vou crescer com o nariz fino. Então eu tive que... Aí quando eu comecei a me descobrir enquanto bicha, foi quando eu também comecei a me descobrir enquanto corpo preto no mundo. E entender de fato, estudar o que eu sofro, o que eu passo, como eu me entrego, sabe? Entender o meu lugar no mundo, tanto enquanto sofrer, tanto enquanto ganhar. Então foi tudo muito sozinho, muito sem parâmetros, porque eu cresci nesse ambiente branco. Tá, eu não sei o quão familiarizado você é com o movimento LGBT+. A gente já fez um episódio aqui sobre isso que você pode resgatar, é o número 13. Mas não precisamos ir muito longe para saber que quando raça, gênero, sexualidade e classe se convergem, a gente pode ter uma mesma pessoa vivendo sob a mira de várias opressões. Pensa comigo, o Lucas é um homem negro, gay e periférico. Ele é o contrário de tudo que a sociedade entende como padrão, entre muitas aspas. Conforme ele descrevia, foi como se eu tivesse inteira na história dele, camuflada nas lembranças de uma dor compartilhada. Assim como ele, eu também não sou hétero. Senti que aquela repressão também poderia ser dirigida a mim. De ter carros que jogavam, às vezes, em cima de mim, já chegou a acontecer, numa semana 3 vezes, carros se jogando pra cima de mim, quando jogaram pedras em mim, me chamando de viadinho, não me machucaram as pedras, não machucaram fisicamente, né, mas meu psicológico foi pro chão, assim, porque era um lugar que eu passava sempre, era um lugar que eu pegava, perto de onde eu pegava ônibus, eu tava indo pra padaria, então era o meu caminho pra padaria. Então, eu tinha essa consciência, essa noção de que eu preciso ser e estar para que saibam e entendam que o meu corpo existe, está ali, mas também com muito medo. Medo das pedras, medo dos xingamentos, dos carros, dos olhares nas ruas, de toda essa situação. Teve uma vez que me bateram, me chamando de macaco, uns meninos brancos, uns 4 meninos brancos. Eles me bateram, me chamando de macaco. Eu fiquei só em choque, assim. Tanto que a inspetora teve que me levar pra sala de direção, porque eu não conseguia fazer nada. Eu tava na 7ª série. Eu não lembro quantos anos eu tinha. O que o Lucas narrou me fez lembrar uma escritora chamada Audre Lorde.
Ela sempre dizia que dentro da comunidade lésbica ela era a negra e dentro da comunidade negra ela era a lésbica. Com esses pilares, ela entendeu que qualquer forma de opressão a colocava em risco, e por isso os movimentos por libertação deveriam caminhar juntos. Além do preconceito racial, o Lucas também lida com a homofobia, que, caso você não se lembre, também é enquadrada no crime de racismo perante a lei. É quase uma encruzilhada, percebe? E aqui entra mais um capítulo daquela herança histórica que eu vinha te contando. Homens negros são pressionados a demonstrar força, virilidade e sensualidade. Homens negros são frequentemente tidos como bandidos, agressivos ou animais. Sempre fui muito cobrado em ser o homem viril, macho, quase selvagem, que tem do estereótipo do homem preto, né? O meu irmão, ele tem essas características, ele se levou por esse lado. E me cobravam muito que eu fosse, embora ele seja mais novo, me cobravam muito que eu fosse mais parecido com ele. Então, desde pequeno, eu sempre tive trejeitos afeminados. E aí, quando eu também me assumi LGBT, você também percebe. As pessoas que te querem, elas esperam também de você. Os homens que te querem, né? Me querem também que eu, de uma forma viril, máscula. Sobretudo por eu ser esse homem preto. Aí vem uma foto de um homem preto, vem um homem preto passando na rua, já associam toda essa, vamos dizer aqui, selvageria. O Lucas, assim como eu, não veio de uma família onde a discussão racial sempre foi presente. Pelo contrário, nós dois é que levamos esse assunto para dentro de casa. Tanto eu quanto ele fomos aprendendo sozinhos o que significava ser quem somos. Por mais que a nossa pele e os nossos traços digam uma coisa, a nossa cabeça enxergava outra. É difícil se assumir preto quando todo mundo diz que é feio ser preto. Nessas a gente vai clareando nossa mente e o nosso corpo para poder se encaixar. Seja usando um prendedor de nariz ou alisando o cabelo. Poderia ter sido um caminho mais fácil? Poderia. E então eu sempre tive vontade de saber, de falar, de pesquisar, mas nunca fui porque estava longe de mim. A minha família não fazia isso e perto de mim não tinha ninguém. Eu tenho total consciência de que se eu tivesse referências, se eu tivesse gente próxima, se eu tivesse, sei lá, uma novela só com pessoas pretas, e que em determinados momentos também discutissem questões raciais, eu acho que eu teria sido de outra forma e feito outras escolhas. Isso tudo foi que eu passei, né, que eu não vivi, que eu não me descobri, foi porque eu realmente estava reprimido numa bolha social totalmente alheia. Quando eu comecei a ficar mais perto de tudo isso, aí eu comecei a abrir meus olhos e me entender, e falar, então tá ok, deixa eu ser também. Sabe Angela Davis? Aquela mulher que é um dos maiores nomes do movimento antirracista no mundo. Numa das passagens dela pelo Brasil, ela disse que se dependesse das imagens que ela vê na televisão brasileira, jamais desconfiaria que o nosso país tem mais da metade da população negra. Nossa diversidade racial não está estampada na comunicação e os números mostram isso. Uma pesquisa de 2019 do Grupo Croma mostra que para 37% da população, a publicidade ainda é racista. Na imprensa, o mesmo cenário. Uma pesquisa da Escola de Jornalismo É Nós aponta que em 2019, dos 64 veículos contatados por eles, mais da metade tinha menos de 3 pessoas negras na equipe de redação. É nesse cenário que eu e o Lucas, ambos comunicadores, estamos inseridos. E quantos corpos pretos também não estão fazendo coisas maravilhosas, coisas grandiosas e que não têm oportunidade. Então esse momento ele é muito importante para que a gente também seja reconhecido, sabe? Porque corpos brancos estão fazendo sucesso, estão estourando aí todos os dias. Por que também não é o nosso lugar? E tudo é por falta de oportunidade, porque a gente está fazendo conteúdos muito bons e estamos produzindo coisas muito boas. Não é para tirar a visibilidade deles. É porque que também a gente não tem. Lembra que eu te falei antes sobre as oportunidades? É isso. Essa resposta diz muito sobre a falta de visibilidade que o Lucas sente na indústria audiovisual. Ativistas negros costumam utilizar a expressão hackear o sistema, para dizer que devemos esmagar o racismo de dentro, cavando espaços de poder nas estruturas que a princípio não foram desenhadas para nós. Se não nos abrem a porta da frente, ainda assim daremos um jeito de entrar. Enquanto falávamos das memórias do Lucas, percebi que chegar à universidade teve exatamente esse peso para nós. Pela primeira vez, nós estávamos no centro de uma narrativa e podíamos mudar a nossa história de forma definitiva.
Então eu fui pro jornalismo, mas aí no meio da faculdade eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu fiz estágio com mídias sociais, mas no meio do caminho eu consegui começar a comprar meu equipamento, trabalhando e tudo mais. E aí, comprando os equipamentos, eu comecei a trabalhar como fotógrafo. Fiz um blog também, né, na época da faculdade. E aí eu cobria muito show pro meu blog. E aí comecei a ter uma relação mais próxima com músicos. Aí comecei a trabalhar também com cantores e com música. E aí, quando eu acabei a faculdade, o meu TCC já foi um livro de fotos, um trabalho de fotojornalismo. E aí eu já saí fotógrafo já, então eu nunca mais nem olhei pro jornalismo. Mas na faculdade eu tive meu grupo de amigas pretas. E elas tinham muito mais consciência de classe, muito mais... elas entendiam o corpo preto delas no mundo. E aí foi quando eu comecei a ter mais referência. Lucas encontrou nas amigas o estímulo que precisava. A partir daí, a música e a fotografia se misturaram na vida dele e o transformaram por completo. Cobrindo shows e trabalhando em festivais, ele conheceu a Lineker, uma cantora negra e transexual que se tornou a referência que ele buscava. As letras dela fizeram com que ele se sentisse confortável dentro de si. De ontem, quando você abriu a porta do elevador da casa tua, foi como se eu estivesse nua inteira, camuflada nas retinas. Ela foi a porta de entrada para amizades e relacionamentos novos pautados pelo respeito. Pouco a pouco, a confiança que surgia dentro dele foi se manifestando nas roupas, na maquiagem, no cabelo, na valorização dos traços que um dia foram motivo de vergonha. Eu gostava muito e eu sempre pensava muito nisso, toda vez que eu saía. O ato político que é eu andar na rua sendo o que eu sou. Já veio gente conversar comigo no ônibus, um menino uma vez, ele veio super emocionado, falar, eu me assumi pra minha mãe ontem e tal, e foi de tanto te ver entrar aqui. Cada dia você tá com um look, ou com uma maquiagem, ou fazendo alguma coisa. Então, para essas pessoas que precisam dessa referência perto, que de alguma forma eu posso ser essa referência, muitas pessoas, assim como muitas pessoas podem ser, e na sociedade é mostrar, meu corpo tá aqui, meu corpo existe, e ele vive, e vai continuar aqui, galera. Aceita. Bom, eu não sei se você se deu conta de quão semelhantes as histórias que eu te contei até aqui são. É que todas elas passam por pontos parecidos, embora tenham nuances particulares. E isso foi muito sem querer, mas também é muito sintomático. É que todos nós fomos colocados naquelas caixinhas que eu te contei lá no início. Lucas, Gabi, Adriel, Birajara e eu precisamos todos os dias combater algo que nos foi imposto. Uma história que não é nossa, mas que se enraizou em nossa sociedade. E quando eu digo nossa sociedade, é nossa mesmo. Porque o racismo não é um problema só de preto. Na real, ele é tudo, menos um problema nosso. O que torna o enfrentamento muito mais difícil de ser feito. Meu nome é Fábio Cabral, eu tenho 39 anos, eu sou escritor de ficção, né, voltado para ficção especulativa, que significa fantasia, ficção científica, né, um toque de horror sobrenatural. Eu escrevo... como é que eu vou dizer? Eu escrevo desde pequeno, né? Minha primeira lembrança de escrita é quando eu ganhei, o concurso da escola, lá da escolinha, lá de ficção, poema ficcional, ganhei o primeiro, segundo e terceiro lugar, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Né? E desde criança eu sempre quis escrever, porque eu consumia ficção, né? Muito livro, né? Eu fui incentivado a ler desde cedo. Né? Antes de aprender a ler, eu já estava lendo gibi Marvel, Homem-Aranha, X-Men, etc. e tal. E desde pequeno eu olhava para os desenhos, olhava para os livros, eu não concordava e queria dar minha própria visão, queria fazer da minha própria ótica, enfim. Né? E também o fato de não me ver nos livros, etc. e tal. O Fábio foi um entrevistado que nos desafiou muito. Não porque ele é um entrevistado ruim, longe disso, mas porque o Fábio nos desafiou a ser melhores. Ele nos fez pensar se deveríamos fazer esse episódio, se deveríamos falar mais da dor e expor mais uma vez o que a gente sente. O Fábio estava cansado, e eu me identificava com o cansaço dele. No dia, o microfone do meu computador não funcionou e ele não conseguia me ouvir. A Gabi Viana tocou a entrevista. E cá pra nós, ela teve um choque maior do que esperava. Entrevistar o Fábio foi muito desafiador mesmo. Ele foi um dos primeiros entrevistados deste episódio e me colocou diante do meu racismo. Sim, o meu racismo.
Eu sou branca, e por mais que eu dissesse que não sou racista, eu sou. A sociedade me criou assim, mesmo que eu insista em usar aquele triste discurso do eu tenho amigos negros, como é que eu posso ser racista? E é muito duro assumir isso pra você aqui, e dá muita vergonha. Eu sempre vi o racismo como algo muito cruel e muito desumano. E na minha cabeça, eu não cometia isso. Ali, naquela entrevista, eu me percebi caindo exatamente no que eu mais criticava e colocando o Fábio naquela caixinha que a Erika vem falando aqui e que ele se negava a entrar. A nossa entrevista começou com ele explicando um pouco sobre o trabalho, o estilo de texto e tudo mais. E parecia estar indo muito bem, até que eu perguntei sobre consciência racial. Queria saber se desde pequeno ele sabia o que representava ser negro na sociedade em que a gente vive. Mas a resposta do Fábio me surpreendeu. Ah, sim, desde sempre. A primeira lembrança que eu tenho do meu pai é ele com um broche da CUT de Iratajá em 85, 86, sei lá, 84, não lembro, eu era criança. Essa é a primeira lembrança que eu tenho do meu pai. Eu sempre... a gente sempre debateu isso em casa, né, enfim. E aí eu vejo as pessoas descobrindo hoje, acho bacana e tal, mas na verdade eu já tô um pouco, né, já como se diz, né, já tô velho já dessas, enfim, né, pra mim já é batido. Inclusive ser chamado para falar sobre isso, sobre essas questões pela enésima vez, né, sempre que aí já entrando já no assunto, né, é aquela questão, né, sempre que ocorre uma morte violenta, de grande repercussão, aí todo mundo se lembra que profissionais negros existem, aí vem chamar para debater sobre e tudo mais, né? Enfim. E, na verdade, sinceramente, eu estou um pouco cansado disso já sou aquele cara cansado já de falar disso, enfim, né? Quando eu falava de questões raciais, ninguém falava sobre, ninguém queria saber, agora todo mundo quer falar sobre, todo mundo quer debater, né? Enfim, aí tem mais essa onda, morreu lá, não sei quem morreu, não sei o que. Aí até a próxima onda, né? Aí vai ficar, aí, né, chama todos os professores negros para falar, para conversar, porque se lembra que eles existem e tal, até, né, aí passa mais um tempo, né, de invisibilidade novamente, né, volta tudo normal, até que ocorre uma outra morte violenta e se irrompe em manifestações novamente, aí chama todo mundo de novo, enfim. Eu estou esperando um dia que a gente vai ser chamado para falar, né, normalmente e tal, né, falar sobre o nosso trabalho normalmente e tal. Mas isso é geral, né? Isso aí eu tô falando assim de uma forma geral, né? Isso aí, os convites de uma forma geral, enfim, né, como a sociedade funciona, né? A sociedade, estrutura racista e tal, é por aí mesmo. Mas eu não tenho interesse de, né, mais uma vez, fazer um desabafo sobre o racismo, sobre tudo que eu passo. Tudo isso é real, né? O racismo é real, quem nega, enfim. Quem nega vai continuar negando, quem não gosta vai continuar sem entender, enfim. É que hoje eu não tenho mais paciência, né? Quando eu era jovem eu queria, né? Eu tinha um monte de amigo branco, eu ficava, não sei o quê. Hoje, né, os amigos brancos que eu ainda tenho, né, enfim, eles sabem que eu não vou ficar ensinando, né? Não vou ficar ensinando, pessoa branca, não sei o quê, isso não é ranço, isso não é raiva, não é nada, porque é só foco, né? Enfim, o que mais tem aqui no Brasil é a gente preta que mal sabe que é preta, né? Enfim, né? Então eu vou começar com esse, né? Vou começar com, né, vou fortalecer o meu pessoal, né? Enfim. Eu literalmente quase caí da cadeira. Eu tive um misto de querer encerrar a entrevista ali, chorar de vergonha e pedir perdão. Nesse minuto que você ouviu agora, eu coloquei as mãos no rosto e me senti a pior jornalista do mundo. E eu estava certa. Enquanto eu ouvi o Fábio falar pausadamente e ao mesmo tempo com excesso de cansaço na voz, eu sentia cada palavra dele me atingir em cheio. E eu também tentava pensar o que eu diria na sequência. E no impulso ao fim da fala, não antes de cometer o erro de tentar interrompê-lo, eu perguntei: por que você aceitou conversar com a gente? Eu piorei a minha situação. O Fábio deveria ter desligado ali. No micro-silêncio que sucedeu a resposta dele, eu lembrei do tweet que ele fez no dia anterior, dizendo entre muitas palavras: quem me chamar para falar de literatura e racismo, se prepara que não vou falar de casos de racismo que sofri e nem hashtags. Adoro um desabafo. Nosso sofrimento parece um espetáculo de domingo. Era domingo, e eu estava espetacularizando a dor do Fábio. Educadamente, ele me respondeu o óbvio, que estava aproveitando a oportunidade para falar do trabalho dele, e me fez uma proposta. Acho que, na verdade, eu queria até propor uma coisa, né? Eu acho que o que eu vejo, o que as pessoas não têm feito é discutir como é ser branco no Brasil, né? Como é que é ser branco no Brasil racista, né? Acho que falta isso.
Mas eu sei lá, né? Posso estar, né, correndo, como é que se diz na internet, correndo o risco de ser cancelado. Eu acho válido. Não, eu acho válido, né? Pessoas brancas se reunirem para discutir sobre branquitude, né? Porque é isso, né? Eu não sou branco, né? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou falar, né? Eu também não tenho a pretensão de colocar ninguém no seu lugar, enfim, né? Eu não acho que seja o meu papel, né? Porque acho que, de qualquer forma, sendo preto ou branco, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa enxerga o mundo de uma forma, né? Acho que seria interessante discutir raça também a partir de todos os pontos. O problema, o que mais me incomoda, é que quando se discute só raça, só perguntando a pessoa preta, né? Só a pessoa preta é racializada. Por que não racializa a pessoa branca, né? Quando, por exemplo, vamos chamar de falar de literatura. Vamos falar de literatura e tal, não sei o quê. Mas aí, quando o branco faz a literatura, quando eu faço a literatura negra, né? Então por que eu não chamo que o branco faz de literatura branca? Branco não é racializado porque o branco é o padrão, universal, o certo, entre aspas. O nome disso é privilégio. Lembra que eu comecei esse programa relembrando o nosso passado escravocrata? Esse privilégio é a herança disso. Algumas situações podem ajudar a evidenciar o que é isso se não for um conceito claro para você. Vamos lá. Se pessoas como você são bem representadas nos livros, nos filmes, na TV e na publicidade, você tem privilégios. Se você vai numa loja e ninguém te persegue porque não te acham suspeito, parabéns, você tem privilégios. Se você nunca se preocupou em não ser contratado em uma vaga de emprego apenas pela cor da sua pele, mais uma vez, você tem privilégios. E se você vai até um lugar onde você não é o único branco, você tem privilégios. E se não existem pessoas negras ao seu redor, no seu círculo de amigos, no seu trabalho, onde você estuda e você sequer percebeu ou se incomodou com isso, o nome disso é privilégio, sim. É privilégio você ter a capacidade de estudar sobre o racismo e não senti-lo na pele. Pois é, e ao longo de toda a elaboração desse episódio, eu vinha sentindo que precisava pensar pra valer sobre os meus privilégios brancos. Mas quando ouvi o Fábio, eu tive certeza de que nunca tinha pensado de verdade neles. As palavras do Fábio me fizeram revisitar todo o racismo que eu ajudei a manter. Fosse por expressões completamente inapropriadas, por piadas e comentários que eu ouvi e silenciei. Eu ouvia o Fábio e tinha certeza de que era exatamente esse o meu papel nesse episódio. Questionar a minha raça e o que aqueles que têm a mesma raça que eu fazem todos os dias. Questionar o silêncio diante da falta de negros em posições de poder, diante das vulnerabilidades, diante do racismo, que só para reforçar, é crime. Fábio não queria me ensinar e deixou isso bem claro, mas ensinou. Me mostrou que eu precisava ser mais vigilante para ser antirracista. E não acho que a essa altura eu sinto pena de mim ou de quem possa estar na mesma situação que eu. De coitados, a gente não tem absolutamente nada. Eu sinto mesmo a vergonha. Vergonha de não ter atentado de forma tão forte para isso antes. Aos poucos, a conversa mudou de rumo. Como ele contou no início, escreve ficção. Eu perguntei sobre o que ele lia, o que o inspirava. Ele disse que lê de tudo e que não consegue listar os autores preferidos, mas ressaltou um livro em especial, O Herói com o Rosto Africano, de Clyde W. Ford. O Clyde Ford, ele diz, né, nesse livro, No Herói de Rosto Africano, que a vitória do herói não é uma vitória sobre forças externas, e sim vitória sobre forças que atuam dentro de nós mesmos, né? A vitória do herói contra o monstro é a vitória contra os monstros que nos colocam para baixo, né? Os monstros cujas vozes dizem que nós não vamos conseguir, que nós não somos capazes. E o Clyde Ford começou esse livro com a intenção, né, talvez absurda para alguns, né, de narrar a jornada negra, né, a partir do ponto de vista da mitologia, da ficção. E o livro também está longe de ser perfeito, mas eu nunca tive uma leitura tão aprofundada de questão racial, né, a partir de um olhar mitológico, a partir de um olhar ficcional. Isso me faltava. Eu acho que isso ainda falta ao mundo, né? Como diz lá o Clyde Ford, né? O mito e a lenda, né, são capazes de restabelecer a harmonia que se encontra à beira do caos. Eu adoro essa frase dele. Eu adoro, porque para mim é muito pertinente, né? Porque aí eu passei a entender por que desde sempre eu sempre gostei tanto de ficção, sempre gostei de escrever, né? Não é meramente uma fuga da realidade. Na verdade, é uma outra forma de enfrentar a realidade, né? Por meio da ficção eu consigo adquirir, né, recursos, instrumentos internos para conseguir enfrentar, né, o mundo real. O livro foi lido recentemente, mas ele é apaixonado por ficções desde pequeno. Por causa dos temas, Fábio acabou conquistando um grande público da idade do Adriel, por exemplo. E ao perceber isso, ele viu que também precisava fazer mudanças no que escrevia.
Quando eu consegui finalmente publicar o meu primeiro romance, que se chama Ritos de Passagem, né, que eu fiz, até hoje eu tenho dificuldade de explicar sobre os ritos de passagem, porque eu simplesmente escrevi, simplesmente me expressei. Mas, enfim, ele se passa num mundo fictício, num mundo fantástico, né, num mundo mágico. E muita gente achou que se passa na África, né? E enfim, na África, uma África genérica, né? Que África é essa, né? Qual país? Ninguém fala, mas o pessoal acha que é na África. E eu entendo o motivo, né? Porque o pessoal está acostumado a ver Europas mágicas, fantásticas, né? Com outros nomes, né? Mas não está acostumado a ver Áfricas fantásticas, né? E aí, o que isso mudou no meu trabalho? O que essa coisa de referência e tal, quanto isso mudou? Quando eu vi muita gente falando o seguinte, né? Pegava o rito de passagem na mão, nem tinha lido e falava o seguinte: eu vou dar para o meu filho ler. E eu toda hora repetia: pelo amor de Deus, não faça isso, né? Porque é um livro extremamente violento, né? É um livro muito trágico, violento, né? Tem cenas de sexo e tudo mais, mas é sobretudo um livro extremamente violento, né? Tão violento que é um livro que eu não escreveria hoje, né? Com a cabeça que eu tenho hoje, eu jamais escreveria aquilo novamente, né? Enfim. E aí eu comecei a mudar o meu direcionamento literário, né, pensando nisso. Olha, enfim, né, como a gente vive no Brasil, infelizmente, literatura de ficção é vista somente como literatura juvenil, não é vista como literatura adulta ainda, né? Eu vou ter que mudar isso aqui, vou ter que tirar essa violência gráfica, né? Enfim, né, vou ter que escrever pensando que, sei lá, né, alguém vai dar para algum jovem de 12, 13, 14 anos para ler. Né? Então, eu tenho que maneirar aqui. E aí eu comecei essa nova série, né? Uma nova série que se passa nessa cidade fictícia, afrofuturista, Keto 3, né? Que começou com o Caçador Cibernético da Rua 13, né? Que hoje está sendo, aos poucos, vem sendo utilizado em escolas, né? Keto 3 é um mundo muito diferente do que vivemos. Não há preconceito de raças, porque todos são negros. Não há preconceitos de gênero ou de sexualidade. Não há machismo. Os conflitos se dão por emoções humanas, ciúmes, inveja, decepções, amor e por aí vai. Esse mundo é comandado por mulheres, tendo como uma das referências a cosmologia iorubá, em que a mulher está acima do homem por gerar a vida, e não há nenhum questionamento ou inferiorização de homens por isso. A mitologia dos orixás é presente na construção de toda a narrativa. Por isso, a sexualidade dos personagens não é uma questão a ser discutida. Enquanto ele explicava Keto 3, eu pensava que deve ser muito bom viver em um lugar onde ninguém é reprimido por ser quem é. Eu queria tentar entender mais sobre quem é o Fábio. E por isso, em um momento da nossa conversa, falamos sobre os 3 principais personagens dele: Jamila, João Arolê e Nino Niché. Quantas histórias do próprio Fábio, quantas características esses personagens carregam? Todos os personagens somos nós mesmos. Todos, dos melhores aos piores, né? Então a Jamila sou eu também, da mesma forma que o João Arolê também sou eu, né? São aspectos de mim mesmo, né? Não sei, acho que o João Arolê talvez represente bastante a minha tristeza, né? Ele é um personagem bem triste, né? Um personagem bem soturno, né? Tanto que ele não fala, né? E o livro, ele não fala, ele não se expressa, né? Ele só se expressa com ações, né? Com grunhidos praticamente. Ele atua em terceira pessoa porque ele não fala, né? Ele não consegue se expressar. Já a Jamila não, a Jamila fala a todo momento sobre si, ela quer ser ouvida, né? Ela quer se expressar, ela quer que olhem para ela, ela quer ser escutada, né? Então o livro dela é em primeira pessoa, né? O aspecto que representa de mim é minha raiva, né? Minha fúria, né? De várias questões, né? Enfim, eu nunca consigo me explicar de verdade, né? Mas quando eu escrevo um livro, eu sinto que eu consigo me expressar como eu realmente gostaria, né? E da Nina, o que tem da Nina Nina, boa pergunta. De você? Eu acho que a Nina tem mais esse meu viés, esse viés mais combativo, né? Esse viés mais revolucionário, que eu não acredito mais, né? Como eu, Fábio Cabral, eu não acredito mais, e digo eu, né? Por exemplo, eu apoio manifestações e tudo mais, mas eu não tenho a menor vontade de ir a mais nenhuma. Acho que a Nina, para mim, é mais esse viés mais idealista, né? De partir para ação, né? Partir para ação para que as coisas mudem, né? Para mudar uma sociedade, né? Para mudar os erros que a sociedade vem cometendo contra outras pessoas, né? Mesmo nesse universo supostamente ideal de Keto 3, a sociedade ainda apresenta problemas, né? E a Nina Oniché, acho que para mim representa
essa vontade, essa gana, né, de agir de fato, né, de não só ficar falando em rede social, de ficar dando discursos bonitos, né, e sim botar a mão na massa e de fazer coisas realmente pertinentes, né, pontuais, né, de se arriscar, essa coragem de se arriscar para provocar a mudança, né, a mudança para melhor, no caso. Eu me senti conhecendo muito mais o Fábio ao ouvir ele contar sobre João, Nina e Jamila. E em cada parte da entrevista, Fábio foi um deles. Foi João Arolê quando não consegue mais falar sobre as dores do racismo pelo cansaço. Foi Jamila, quando dominou a nossa entrevista e me mostrou como quer falar e como quer ser ouvido. E foi Nina, quando agiu para impedir que eu perpetuasse ali o discurso racista que estava carregando, sem nem perceber. Pouco tempo depois do fim da conversa, Fábio me escreveu agradecendo pelo papo, especialmente do meio para o final, quando falamos sobre as obras e o ponto de vista dele. Também me agradeceu por ter perguntado sobre Nina Oniché. Ele nunca tinha falado sobre ela. Respondi dizendo que era eu quem precisava agradecer por tantos ensinamentos em um papo de cerca de 1 hora. Eu cresci ali, aprendi muito. E ele me respondeu que o importante é quando transforma. É, Fábio. É, ouvinte. O importante é quando transforma. E todas essas histórias falam sobre transformação. Eu lancei muitos questionamentos aqui, eu sei. E, sinceramente, eu não tenho a resposta para a maioria deles. Mas eu garanto que esse episódio não se encerra em si mesmo. Ele é o começo e não o fim da discussão. Aliás, quanto mais falarmos, melhor. Isso foi algo que eu aprendi aqui a duras penas. É que eu tenho dificuldade em falar de mim e em falar como o racismo atuou na minha vida. E estar aqui, narrando a minha história de pessoas que eu admiro, acredite, foi uma apropriação de quem eu sou. Hoje eu percebo que eu comprei muito do discurso racista que a estrutura quis lançar sobre mim. A gente acessa lugares muito profundos e toca em pontos que ainda causam dor quando falamos disso. Mas eu queria muito colocar esse episódio numa perspectiva paralela para brancos e negros. Se você é branco ou branca, entenda. Você tem um papel importante no enfrentamento do racismo. Isso também é um problema seu. Você precisa se despir dessa fachada moral e se entender enquanto ser racializado. Estude, pesquise, aprofunde o tema. Você precisa mais do que nunca entender quais estruturas de poder te colocaram numa posição de privilégio e nos ajudar a romper com elas. Você precisa ser antirracista. Não precisa ser negro para falar de racismo. Como diz a pensadora Djamila Ribeiro, você pode e deve falar sobre isso. Lugar de fala é um conceito que nos ajuda a entender de onde estamos partindo. A gente só precisa ter consciência de que não partimos das mesmas realidades. Eu, como pessoa negra, construí esse episódio a partir da minha perspectiva, contando a minha história. E por isso fazia tanto sentido que eu me colocasse no papel central de narrar essa experiência. A Gabi, que é branca, pôde pensar o papel dela na luta antirracista a partir de um outro lugar. Lugar de fala agrega, não silencia. Além disso, é importante te dizer que, embora muitos de nós estejamos disponíveis para te explicar, saiba que também não é uma obrigação nossa te ensinar. Isso é uma tarefa que você deve fazer por si. Agora, se você é negro ou negra, eu desejo mais do que nunca que encontre representações e imagens que falem de nós de um jeito positivo. Nós não fomos passivos em relação à nossa história, como alguns insistem em dizer. Mas acho que chegamos num ponto em que podemos olhar para o futuro com outros olhos. Por exemplo, hoje a minha vida é completamente diferente daquela que eu narrei no começo desse episódio. Eu já me formei, coisa que meus pais nunca puderam fazer, e agora estou aqui, fazendo conteúdos que eu acredito e tendo a possibilidade de falar com pessoas de todos os lugares por causa do meu trabalho. Eu acho que nós já somos agentes de mudanças positivas para quem vier depois de nós. Nós somos sementes e estamos germinando, pavimentando o caminho da próxima geração com novos frutos. Hoje eu divido apartamento com uma amiga, que também é negra, e dela ouvi uma coisa que me marcou muito. O pior, para nós, já passou. Ela é muito otimista, coisa que eu não sou, mas eu acho bonito toda vez que ela diz isso porque é verdade. Se nós pensarmos que sobrevivemos a uma diáspora africana, à escravidão, ao apartheid, todos esses abismos nos separaram, mas tudo o que construímos depois deles vieram das nossas mãos. Resistência e luta sempre fizeram parte do nosso vocabulário, mas estamos aprendendo que vida e sonhos são palavras que podem construir nossos discursos também. Nossas vidas importam, sim,
Somos plurais e muito maiores do que a dor. Estamos reescrevendo a história e quebrando com o padrão branco e unilateral de pensamento. Tem uma frase de um humorista chamado Yuri Marçal que é assim: criem seus filhos para não serem racistas, porque estamos criando os nossos para reagir. E eu acho que ela resume um pouco do que eu quero te dizer. Fortaleçam os nossos. Se fortaleçam. Se apropriem de sua história. Eu não sei para onde vamos, mas me agarro à história do Adriel e de outras crianças como ele para pensar que as coisas podem ser melhores. E elas serão. E agora, as vozes que participaram desse episódio. Na produção e roteiro, Arthur Ferreira, Gabriela Viana e eu, Érica Paixão. Na edição, Lucas Soares e Wellington Ramalhoso. Na sonorização, Cláudio Antônio. Vozes. E você, qual é a sua história? A gente espera a sua participação com críticas, sugestões e elogios. Escreva para o vozes@cbn.com.br ou nos encontre nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram como @cbnvozes. Até o próximo Vozes!